Reis, capítulo 19. O que vem para tentar ferir o valente dizer. Eu vou pedir ao Ministério de Louvor que não se desperte, porque eu vou tocar esse louvor de novo assim que eu terminar. Então não é negociar. Então, 1 Reis 19, 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te. Amém. Curva sua cabeça por um momento. Fale assim com Deus: Senhor, fala, teu servo ouve. Gostaria hoje de falar sobre as emoções. Esse assunto é um assunto preferido, porque eu percebi que muita gente de fé tem problemas sérios de emocionais. Gente que já colocou a mão sobre os enfermos e a pessoa foi curada. Mas, em algum momento, a pessoa demonstra dores e coisas internas escondidas que ficam ali. E a pessoa sorri por fora, está trabalhando, mas por dentro está sangrando. Isso, irmão, é lá fora para aqueles que não conhecem Jesus, é dentro da igreja. Não é só uma característica das pessoas que não estão na igreja, que não servem a Cristo. Mas mesmo dentro da igreja, mesmo no meio cristão, tem muita gente que até opera, que prega, que ensina, que ora, que jejua, e tem feridas emocionais não tratadas, e de vez em quando surge um problema e essas feridas fazem com que a pessoa desanime, se prostre, desista. E eu queria, antes de começar a falar, dizer duas coisas para você. Primeiro, irmão, olha, todo mundo tem aflição, luta, doença, dificuldades. Todos nós passamos por isso, sem exceção. Todos nós. Eu não vou pedir para levantar a mão, porque se eu pedisse, você que já passou por alguma aflição, luta, levanta sua mão. Todo mundo ia levantar a mão. Todos nós passamos por isso. Nós passamos por dificuldades, muitas. Mas eu queria dizer duas coisas para você. Primeiro, irmão, pode ser o que aconteça o que acontecer. Nunca desista. Nunca pare de lutar. Nunca desista. E a segunda coisa, que eu preciso dizer, que eu acho que é a mais séria, não fica procurando culpa. E é esse o problema dos problemas emocionais. Porque a pessoa, quando tem alguma dificuldade emocional, surge uma luta, uma aflição, ela se prostra e fica procurando culpado. E aí é onde acontecem muitas coisas que traz mais feridas ainda. Muitas pessoas não cuidam muito do corpo e isso está certo. Não tem nada de errado em você cuidar do seu corpo, em você se exercitar, em você tomar cuidado da sua alimentação, e está tudo certo, tem que ser feito, isso tem que fazer dentro do nosso corpo, é templo do Espírito Santo, e a Bíblia diz que quem destrói o templo de Deus, Deus o destruirá, então está certo. Mas tem muita gente que está cuidando muito bem da sua parte física, e hoje você fica bonito muito fácil, né? Os produtos, as cirurgias podem deixar as pessoas bonitas muito fácil. Então, tem muita gente bonita por fora, mas cheia
pessoas. E nosso exemplo clássico de problemas emocionais é Elias. Ainda que na Bíblia a gente vê outras pessoas, por exemplo, irmão, Davi, lá no Salmo 42, verso 5, e esses tempos atrás o pastor Ivan pregou no Salmo 42 lindamente, e ele diz assim, porque está abatida a minha alma, está em Deus. Então Davi passou por essas situações de angústia, de tristeza, e todo mundo que conhece a história de Davi sabe que ele foi perseguido por Saul, sabe o quanto ele sofreu dos inimigos, e tanto que ele passou depois dos problemas familiares graves, sérios, e aí ele escreve alguns salmos, especialmente o 42, ele vai dizer, oh minha alma, por que estás abatida? Isso é uma característica de alguém que está passando por alguns problemas emocionais. Aí a gente tem aqui Elias, a gente vê um Elias esgotado, um Elias deprimido, um Elias pedindo para morrer. E a gente conhece tanto Davi quanto Elias. Davi, rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, derrotou urso e leão e derrotou gigante, um homem usado por Deus, mas ele vai dizer, por que está batida a minha alma? Característica de que a sua alma estava aflita, o seu coração estava aflito. Você que está querendo dizer, pastor? Eu quero dizer que a gente é humano. Que todos nós possamos ter, em algum momento, alguma situação que vai desencadear alguma dor emocional. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Deus se importa com a nossa alma. Deus se importa com aquilo que a gente sente. E outra coisa que eu digo para você, logo de início, assim, ó, apesar de Elias estar ali, debaixo dessa árvore, abatido, deprimido, triste, Deus não rejeitou Elias, Deus acolheu Elias. Então Deus não rejeita aquele que está passando por uma luta emocional, uma tristeza de alma, uma angústia de alma. Haja visto Jó. Jó sofreu perdas profundas, irmãos. Perdas e uma dor emocional dificílima de suportar. Mas, deixa eu te ler, e ele vai dizer lá em Jó capítulo 10, no verso 1, ele vai dizer, a minha alma tem nojo da minha vida. Olha a situação das emoções de Jó, né? Uma alma angustiada, triste, abatida, mas ele não blasfemou contra o Senhor. Ele não blasfemou contra o Senhor. Ele permaneceu firme ainda. E as suas palavras, elas sempre palavras de dor. Haja visto a situação que ele estava vivendo. E todo mundo, vou repetir, passa por dificuldades, passa por situação difícil. Mas a Bíblia diz no livro a terceira carta de João, no capítulo 1, no verso 2, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Deus se importa com os meus sentimentos. Deus se importa com as minhas dores, as suas dores emocionais, com o seu sentimento. Às vezes você nem fala, ninguém nem vê, ninguém nem sabe o que você sente. Talvez as pessoas próximas a você, que estão próximas a você, não sabem as suas dificuldades, as suas dores, mas eu falo uma coisa para você, Deus sabe, Deus conhece. A Bíblia Sagrada conta acerca de uma mulher abatida de alma, abatida. E ela, apesar de ser bem tratada pelo marido, ela era estéril. E ela queria um filho, e ela estava abatida. E a gente sabe que quando a gente pede uma bênção para Deus, e você talvez já deve ter passado por isso, pede algo para Deus e aquilo não chega no tempo, na hora que você quer, acaba que você fica abatido e triste, que é o caso de Ana. Além de ser estéril, ela tinha lá uma rival que dia após dia estava ali lembrando ela que ela era uma mulher estéril o tempo todo, né, zombando de Ana. Imagina as dores, imagina a alma dela, e ali ela vai lá no templo chorar ao Senhor, e até foi tomada por embriagada pelo profeta, uma alma angustiada, profundamente angustiada. Ela diz assim, em 1 Samuel capítulo 1, verso 10, ela pois com amargura de alma orou ao Senhor. Quando a gente está amargurado e triste, irmão, não adianta
pode sair por aí contando para todo mundo, nem ficar chorando dentro do quarto fechado. Você pode até fechar a porta do seu quarto, mas é para pôr a cara no pó e falar com Deus, dizer, Deus, eu estou aqui, eu estou triste, eu estou abatido, eu estou zangado, eu estou com problema, mas eu estou aqui te buscando o teu refrigério, buscando a tua presença, buscando. É Deus que dá o refrigério, irmão. É Deus que dá o refrigério. Ainda que você possa procurar um bom profissional, e hoje nós temos bons profissionais para tratar as doenças emocionais, eu ainda sugiro que você vá, se quiser, procurar um bom profissional, mas ainda assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta, põe a tua cara no pó e fala para Deus o que você está sentindo. Senhor, eu estou com raiva. Senhor, eu estou angustiado. Senhor, eu estou triste. Pode até falar como Elias, Senhor, leva-me. Mas Deus é Deus e conhece tudo. Ele vai te acolher, irmão. Ele vai acolher você, sabe? Sentir dor emocional não é pecado. O pecado é você reagir errado. O pecado é você procurar um culpado e ficar atacando pessoas por causa de dores suas, que precisam de tratamento. Não tem nada errado em você sentir dores emocionais. A gente é humano. Ninguém aqui é super-homem, nem Mulher Maravilha. Nós somos humanos. Não tem nada errado em ficar abatido. Tem errado em com isso, desistir de Deus, desistir da família, desistir de orar, desistir de ler a Bíblia, desistir de buscar a Deus. Aí é que está o erro. A gente pode passar por situações emocionais, mas Deus está conosco. Se a gente buscar, Ele vai trazer refrigério, Ele vai trazer paz, Ele vai dizer, eu estou aqui, ainda que não tem ninguém perto, você sabe que Ele está lá, e que Ele não te deixa e que Ele não te abandona. Amém, querido? A gente ainda tem Jeremias, né? Conhecido como profeta chorão, né? Mais angustiado e abatido que Jeremias é difícil. Ele diz assim, lá em Jeremias, capítulo 15, verso 18, porque é contínua a minha dor. E o profeta, na situação de Jeremias, recebia de Deus um aviso do juízo. E ele passava isso para a nação. E ninguém acreditava, e ninguém aceitava. Imagina, foi o mesmo caso de Elias, irmão. Elias foi lá no Monte Carmelo e ali desafiou os profetas. Deus respondeu com fogo para Elias. Foi demonstrado que ele era Deus. O povo disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E tudo aquilo aconteceu, aí lá no início ele vai dizer, e Acabe fez saber Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou mensageiros a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. E vendo ele, se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é Judá, e deixou ali no seu moço. Eu acredito, e eu já disse isso aqui em outra ministração que fiz, eu acredito que Elias achou que depois de que Deus respondeu com fogo, de que Deus mostrou que era Deus, que Acabe e Jezabel mudariam, né? Se convertissem, voltariam para o Deus de Israel, mas não aconteceu isso. Muito pelo contrário, né? Ele foi ameaçado de morte. Talvez seja isso, né? É triste para alguém que é de Deus, que está ali tentando fazer alguém mudar de vida e fazer a pessoa entender que ela precisa de Jesus, que Deus tem poder para curar, para libertar, que Deus tem poder para fazer, e você vê que de repente a pessoa joga tudo para o alto, abandona tudo, deixa tudo. Isso é triste para um profeta. Isso é triste para um homem, um discipulador. É muito triste isso. E foi isso que aconteceu com Elias. Ele achou, na minha opinião, digo eu, ele achou que aquilo faria com que Jezabel e Acabe, né, se voltassem para Deus, mas isso não aconteceu. E aí as emoções dele, além do que, irmão, o peso espiritual daquele momento ali no Carmelo, em todos aqueles profetas invocando os seus deuses. Imagina no reino do Espírito, como isso tudo, aquele peso espiritual
isso. E agora ele achou, não, agora vai dar tudo certo. O povo vai se converter, Acabe vai se voltar para Deus e nada disso aconteceu. E ele vai desanimar. Ele vai desanimar. E esse é um problema. Que a gente às vezes acha, mas Deus não faz no nosso tempo nem do jeito que a gente quer. Às vezes não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Cabe a nós como parentes, como servos de Deus, é continuar firmes, sem desistir. Ninguém da tua casa serve a Deus, serve você. Ninguém da tua casa quer andar com Deus, anda você. Ninguém na tua casa quer orar, ore você. Ninguém da tua casa quer servir a Deus, sirva você. Você fala para as pessoas sobre Deus, as pessoas não ouvem, continua falando. Esse não ouviu, mas vai ter alguém que vai ouvir. Não pode desanimar. A gente sabe que vive tempos difíceis, mas a gente não pode deixar que a dor, as decepções, muita gente decepcionada, irmão, decepcionada, as decepções, levem você a desanimar, desistir e ficar procurando culpado. Deixa eu dizer, Jesus se importa com a sua dor, irmão. Jesus sabe o que é dor. Ele chegou lá diante do túmulo de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus. A família de Lázaro eram amigos de Jesus. Jesus se importava com a dor deles. Jesus se importava com a dor deles. Ao ponto de que a Bíblia diz em João capítulo 11, verso 35, que Jesus chorou. Ele sentiu a dor. Lá no Getsemane, ele sentiu uma angústia profunda. Ele vai dizer em Mateus 26, 38, a minha alma está profundamente triste. Então Jesus sabe o que você sente. Jesus conhece a sua dor. Jesus entende a sua dor. Ele mesmo experimentou isso. É por isso que ele tem poder para te consolar. É por isso que ele tem poder. A alma, às vezes, pode adoecer. E a Bíblia fala, irmão, de emoções que podem trazer dor. Que emoções? Medo. Elias foi se esconder de Jezabel. Ele estava com medo. Angústia. Ana estava angustiada. Tristeza profunda. Davi estava triste, porque ele não tinha feito nada de errado a Saul, mesmo assim estava sendo perseguido. Tristeza profunda. Desânimo. Desânimo. Quanta gente vivendo tempo de desânimo. Desanima não, irmão. Não é tempo de desanimar, não. É tempo de ir à frente, é tempo de permanecer, é tempo de continuar, é tempo de dizer, não, eu posso até estar triste hoje, mas o Senhor renova as minhas forças. O Senhor, a alegria do Senhor é a minha força. Eu sigo porque Deus está comigo. E eu não vivo pelas minhas emoções. Eu vivo pela fé em Cristo Jesus. Aleluia. Culpa. Quanta gente aí sendo massacrada pela culpa. Irmão, isso é fácil de resolver. Você quer a receita para a culpa? Se confessar os seus pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os seus pecados, irmãos. Pede perdão, se arrepende. Se tem que pedir perdão para alguém, vai lá e pede perdão. Não vou não, pastor, eu não fiz nada. Pois é, irmão. São essas emoções. Orgulho, altivez. Cada vez mais a pessoa vai se afundando. O Senhor diz para nós, se o teu irmão tem algo contra ti, vai lá, reconcilia-te primeiro com o teu irmão. Você vai quebrando esses orgulhos, essas coisas, isso vai libertando a tua alma. Aí você pode servir a Deus com alegria. E essas feridas que ficaram, essas cicatrizes que ficaram, é só para te lembrar que você é humano, mas passou por isso e foi vencedor, porque Deus é contigo, Ele não te deixa, Ele não te desampara. Alguém ferido, magoado, quando alguém está ferido, tudo perde a cor, né? Às vezes a pessoa continua com fé. Ela não perdeu a fé, mas o coração está cansado. O coração está cansado. A primeira coisa a fazer é entregar isso nas mãos do Senhor. Deus nos oferece um caminho de cura. Deus é especialista em restaurar a nossa alma. Especialista. Ainda que existem hoje bons psicólogos, mas Deus é especialista em restaurar. Deus restaura. O que Deus restaura, pastor? A esperança perdida. Quanta gente já perdeu a esperança? Não perde a esperança, não. Pastor, mas eu orei,
para o outro. Deus dá, renova a esperança. Pastor, mas eu oro. Olha, meu filho está na penitenciária, irmão. Quanta gente que encontrou com Cristo lá na penitenciária e saiu da penitenciária com uma vida nova e transformada. Eu creio nisso, irmão. Continue orando. Continuar, pastora, mas o médico disse que eu vou ter que conviver com essa doença. Até que? Até que o quê, pastora? Até que o Senhor entre aí nesse órgão que precisa de cura e restaure para sempre. Enquanto isso, irmão, vai tomando remédio, vai obedecendo o médico, mas continue orando. Eu sei, Deus, e o Senhor tem poder para curar todas as enfermidades. O Senhor já carregou todas as enfermidades. Eu posso estar hoje sentindo dor, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que eu pedi ou pensar. O meu corpo seja sarado, meu corpo seja liberto, abra a boca, então para de confessar derrota, miséria e fracasso. Comece a confessar cura e vitória, irmão. Para de dizer, me machucaram, me feriram, me magoaram, me ofenderam. Você vai ficar doente. Você vai ficar doente. Tu vai ficar doente. Se você continuar repetindo isso para você mesmo. Eu fui ferido, eu fui magoado, porque me fizeram. Você vai ficar doente se fizer isso. Baixa a imunidade. E aí pronto, é um monte de coisa. Fizeram? Fizeram. Você já parou para pensar, para perguntar por que será que essa pessoa fez isso com você? Deve estar doente. Muito doente. Muito. Eu ultimamente faço essas perguntas. Por que será que essa pessoa fez isso comigo? Provavelmente tem problemas graves e sérios. Entende? Então, não se deixa bater. Não se deixa bater. Não perca a esperança. Continue acreditando que Deus é poderoso para fazer milagre na sua vida, em nome de Jesus. Deus restaura, irmão. Alegria roubada. Quanta gente que tira a foto, bota lá no Instagram com aquele sorriso assim, de orelha a orelha. Aí você vai conversar, está doente da alma. Doente. Eu não acredito em sorriso no Instagram, irmão. Eu não acredito em sorriso no Facebook. Eu não acredito nisso. Tá? Quanta gente que vem lá com aquele sorriso todo. Depois vem aí para a secretaria, é muita dor envolvida. Então eu não acredito nisso. Mas Deus é poderoso para restaurar a alegria que o inimigo roubou, porque o inimigo é bom em roubar. Roubar, matar e destruir. Essa é a obra dele. Mas Deus é poderoso para restaurar a alegria. Eu não preciso ficar lá nas redes sociais de sorriso a sorriso, de orelha a orelha, mas eu tenho paz. Minha alma tem paz. A minha alma tem paz. Meu irmão, isso é sozo, é completude. É ser sarado completamente. O que mais que Deus restaura? A identidade. Tanta gente ferida que perdeu a identidade, não sabe nem quem é. Você é filho? Continua filho. Você continua filho. Mas não se esqueça. Filho. Posso passar a dor que for. Importa que eu passe aqui. Salmo 23, verso 4, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Sabe quando a cura começa? Quando a gente sabe que a gente se lembra que não está sozinho. Deus está conosco. Eu posso ter aqui ao meu lado, fisicamente, até para segurar a mão, mas eu sei que Deus está comigo. Deus está com você, irmão. Deus está com você. A palavra de Deus está com você. Continue, irmão, firme, porque a Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 12, verso 25. A ansiedade do coração
Ontem eu ouvi o livro de Atos todinho, de Efésios todinho, de Colossenses todinho. Quando chegou de tarde eu não sabia se eu estava na terra ou no céu. Eu não sabia se eu estava na terra ou no céu. A palavra liberta, a palavra transforma, a palavra traz vida. Coloca a palavra de Deus no seu coração. Vai ser liberto de toda essa dor, de toda essa dor. Irmãos, você está olhando para alguém que já passou por todo tipo de afrontas e ataques. Todo tipo, você pode imaginar. Todo. Todo tipo. A palavra de Deus tem me sustentado. A palavra de Deus tem me sustentado. E tem outra coisa que é importante, preciosa na cura das emoções. É a comunhão e o apoio. Muito bom você ter alguém, sabe? A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, verso 2: levai as cargas uns dos outros. Você tem alguém, você tem igreja, pessoas que não são perfeitas, são pessoas que têm problemas. Mas a gente segura na mão do outro e vai. Segura na mão do outro e vai, irmão. Busca ajuda espiritual, emocional, às vezes até profissional, não é falta de fé, é sabedoria. Você pedir alguém de sua confiança, dizer, olha, eu preciso falar alguma coisa, eu preciso abrir meu coração, eu preciso de uma oração, eu preciso ter na minha mão. Irmão, a gente tem um ou outro. É muito importante a gente ter a igreja, ter alguém para nos ajudar a ser curados. A ser curados. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente, enquanto viver nessa terra, vai passar por dificuldades. Vai passar. A gente sempre vai ter momentos que nós vamos ser feridos, nós vamos passar por decepções, nós vamos passar por dificuldades. E aí a gente precisa se curar para não viver caindo, irmão. Precisa ser curado, senão você vai viver caindo. Vai viver desistindo, vai viver culpando pessoas. Precisa ser curado. Oração, a entrega, o apoio, irmão. Olha, irmão, quando alguém vier te procurar para falar alguma coisa, ouve sem julgar. Gente julgando já tem demais. E diz, ouve sem julgar. Se a pessoa vem te contar alguma coisa, ouve. Em alguns momentos, irmão, nem dá resposta, só ouve. E tem resposta que a gente dá e a gente piora ainda mais a situação. Ouve. E procura ajudar essa pessoa em oração, em apoio, até que ela seja curada. A igreja, eu e você, somos instrumentos de Deus para trazer cura para as pessoas e não trazer cura. Nós temos que lembrar, Deus não quebra quem já está quebrado. Eu quero ler um texto para vocês, está no livro de Isaías. Prometo que eu já estou terminando. Olha, irmão, aqui nessa igreja eu falo muito sobre as emoções. Porque eu já vi que a maioria dos problemas que as pessoas têm, eles são emocionais. Porque assim, sabe, às vezes a pessoa está com alguma doença física, aí você olha por ela, rapidinho ela é curada. Mas pensa numa dificuldade, é a pessoa perdoar, a pessoa decepcionada voltar a confiar. Pensa numa dificuldade que é. Então eu falo muito sobre isso, para que você seja curado, curada, para que você não fique aí sangrando em cima dos outros. E tem gente que vive para sangrar em cima do outro. E a gente é instrumento de Deus para levar a cura. Amém, querido? Isaías 42. E esse texto ele está repetido em Mateus 12, 20, tá?
Então, se você ler Isaías 42, 3 ou Mateus 12, 20, você vai ler a mesma coisa. A cana quebrada ou trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo. O que é cana quebrada? Jesus também falou isso lá em Mateus 12, 20. A cana quebrada, o pavio que fumega, representa as pessoas nos seus momentos de fragilidade e feridas. A cana quebrada, pessoas espiritualmente e emocionalmente frágeis. Pessoas estão frágeis emocionalmente. Nós temos muito disso hoje em dia. Às vezes você vai conversar com alguém, você nem abriu a boca ainda, a pessoa já chora. Pessoas frágeis. Pavio que fumega é uma fé fraca, uma esperança quase morta, uma vida no limite. Mas eu preciso te lembrar uma coisa. A cana trilhada não quebrará. O que significa, irmão? Deus não destrói o que está fraco. Deus não destrói. Ele cura. Ele cura. O mundo, se não funciona, descarta. Não dá para conversar com essa pessoa. O mundo vai descarregando pessoas trabalhosas. O mundo vai deixando de lado pessoas trabalhosas. Mas Deus não. Deus não descarta. Ele não esmaga a cana que já está quebrada. Deus não faz isso, irmão. A mensagem aí do pavio está quase se apagando. Né? Deus, ele acende aquele pavio que está quase se apagando. Então, Deus não quebra o que já está quebrado. Ele levanta, sustenta. Deus não despreza lágrimas. Ele as acolhe. Deus não ignora dores emocionais. Ele as cura no tempo e na forma dele. Irmãos, escute. Você precisa se curar disso. Você precisa se tratar dos problemas emocionais. Colocar diante de Deus. Se precisar procurar alguém para falar, para conversar. E ser sincero. Como é que é, Rogério, para uma pessoa ser liberta das drogas? Qual é a primeira coisa? Tem que admitir que é um dependente químico de drogas ou de álcool, é isso? Exatamente. Então, assim, a pessoa para se libertar ou do álcool ou das drogas, a primeira coisa que ela tem que fazer, porque geralmente quem está viciado em drogas e álcool, ela não admite. Ela não admite. Não, eu paro quando eu quiser, eu tenho controle sobre o vício, e a pessoa já está no fundo do poço e ainda está achando que tem controle. Então, para você poder ajudar alguém nessas condições, ela tem que chegar à conclusão: eu sou um dependente químico. Eu preciso de ajuda. A mesma coisa com as doenças emocionais. Eu estou ferido. Eu preciso de cura. Enquanto você ficar escondendo a sua ferida atrás de um orgulho, você não se cura. E geralmente a pessoa ferida ela é arrogante e orgulhosa. Ela precisa esconder aquela ferida. E aí é onde está o problema. Não se cura e fere outras pessoas. Compreende, querido? Você entendeu isso, sim ou não? E Deus é especialista em curar. Deus não ignora as suas dores. Ele cura no seu tempo e da forma dele. É tão interessante que Deus ele vai ao encontro de Elias. Ele vai com o vento e ele vai, né, de uma forma lá, vento e fogo, ele aparece para Elias de várias vezes, mas aí veio uma brisa suave, calma, Deus estava lá. Deus podia ter deixado Elias lá, como muita gente faz, deixa lá, sabe? Deus podia ter feito isso, mas ele não fez. Ele foi lá, ele deu comida para Elias, ele deu água para Elias, e falou para Elias,
que você está fazendo aí? Vamos. Vai ungir o rei, vai ungir o profeta, vamos trabalhar. Continua, levanta daí. Não é só você que ficou, eu tenho mais 70 profetas lá, guardadinho. Vamos, Elias, levanta. Deus foi lá e levantou Elias. Mandou ele continuar. O negócio é tão grande e tão maravilhoso que o Senhor levou Elias para ele. Toda vez ele estava pedindo a morte, Deus se importa, Deus se importa. Deus se importa. Ele se importa. Ele se importa com a sua dor, ele se importa. Eu bem. Mas ninguém se importa comigo. Deus se importa. Deus se importa.